Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso campo aqui, macroeconomia, tá? É algo que entrou aí de atualização, né, no último mês. E aí eu quero trazer então aqui para vocês qual que é a ideia da macroeconomia, tá? E o que nós devemos prestar atenção, tá? Então, como já diz macroeconomia, qual que é a ideia, tá? A ideia desse indicador aqui é ele trabalhar em cima de um determinado número de ativos, tá? Mais ou menos aí uns 30 ativos, tá? Dentro desses ativos aqui, ele busca, uma dinâmica, em cima do percentual, se está mais comprado, se está mais vendido, né? E ele vai fazendo um cálculo para nós, tá? Então a macroeconomia, né, é uma correlação em aproximadamente aí 30 ativos, talvez passe um pouco, mas gira em torno disso. E ele fica então fazendo matemáticas, né, em cima de ativos, se ele está altista, se ele está baixista, né, ou se ele está num campo neutro, tá? Então, por isso que a gente tem aqui também nessa coluninha, tá? O que é legal, o que é interessante de nós analisarmos? Aqui, eu acho que vocês já devem ter percebido, essa matemática aqui da macroeconomia, eu pego ela a partir das 8, 8h15, né? Às vezes 8h30, né? O mercado ainda não está aberto aqui. Mas, como é uma cesta aí que pega 30 ativos, ela também fica trabalhando, pegando o pré-mercado, né? Da Petro, Vale, enfim, né? Das ADRs fora aí do Brasil. Então, ela já fica fazendo essa computação, né? Então, o que acontece? Às vezes vocês vão ver assim, números aqui, por exemplo, esses dias aconteceu, né? 12, né, para queda, 1 para compra, né? Sei lá, vamos pôr aqui 8 para neutro, né? Em dúvida. Então você já sabe que vai ser um campo vendedor para o dólar. Quando eu estou falando da macroeconomia aqui, é em cima do dólar, tá? E aí a gente vai sempre, mas e o índice? Mas e as bolsas? Você sempre vai usar a correlação, né? Teve esses dias aí, dólar e índice, né, caminhando junto ali, subindo juntos. O dólar estava subindo, o índice também. Então, assim, é uma correlação, né? Mas o mais importante é você saber que, tá? O pensamento para o dólar vai ser um campo baixista, né? Não quer dizer que ele vai cair, mas você já entra já com uma visão, olha, tá? O campo para o dólar é baixista. Esses dias aconteceu, né? Eu não consegui achar esse dia, que eu até ia exemplificar aqui, mas deixa eu ver aqui, pode ser que eu até consiga o dia dele aqui. Acho que foi dia 29, né? Dia 29. Mas depois eu vou ver se eu acho aqui. O que aconteceu? Tava um ambiente vendedor para o dólar, eles abriram, né, empurrando para cima, tá? Depois desabou, né? Deu um movimento bacana na venda. Então, tem que ficar atento nisso. Mas então já vou entrar vendido. Ou acontece muito igual aconteceu também aí, se você olhar esses detalhezinhos aí nos replay, o que você tem que fazer? Vai pegando os replay, e você vai vendo
essa dinâmica. Esses dias também estava ali um ambiente assim mais ou menos nesse sentido, já abriu guepado o dólar, né? Então fique atento, né? Abriu guepado, né? Pegou um fundinho aqui, depois ele não caiu mais, né? Ele foi corrigindo daí, mas ele já abriu com um gapzinho legal. Então, esses detalhezinhos aí é bacana da gente perceber. E aqui você vai ter então a construção da linha do tempo, tá? Aqui ele vai construindo, né? Você pode ver hoje, o vendedor ficou todo o tempo acima do comprador. Aqui nós temos três linhas, tá? O vendedor, o comprador e a macro. O que é a macro? A macro é um comportamento, que é uma matemática dentro, né, dessa dinâmica, onde ela vai computando pesos, né? Então ela vai, né, fazendo esse acúmulo, tá? Entre positivo e negativo, vai fazendo esse acúmulo e ela vem acumulando, ela vem então trazendo. Você pode ver que a macro, né, que eu posso olhar para essa linha azul como sentimento, né? O sentimento aí vendedor, né? Baixista, macro pesando para baixo, né? E aí você olha o nível dos vendedores, né? Tanto aqui, né, quanto aqui, você vai perceber que realmente vendedores é mais presente por dólar. Embora o dólar no dia de hoje andou 32 pontos, né? Ficou andando de lado, mas as oportunidades era para venda. Então, como que eu poderia de repente tirar assim proveitos, né? Por exemplo, eu posso aqui de repente, deixa eu ver algum indicador aqui que nos ajude, né? Que nos ajude ajudaria a gente Mas eu vou pegar aqui um exemplo aqui, de uma tela que eu uso aqui, né? Por exemplo, tá? No dia de hoje, o que aconteceu aqui, ó, né? O dia começou aqui, vamos pegar aqui, né? Ó. Então, ó, 9,10. O que aconteceu aqui? O dólar, ó, o dólar terminou aqui, ó, no dia anterior, aonde? Aqui, ó. O que aconteceu? Há um exemplo aqui bacana, ó. O dólar abriu o quê? Dando uma leve puxada, tá? Puxou ali 10 pontos para cima. O que aconteceu? Puxou 21 para baixo, tá? Puxou 21 para baixo, né? Dentro da dinâmica aqui, né? Dentro desse indicador meu aqui, eu estava no ambiente comprador, mas ele puxou para baixo, tá? Depois ele foi para cima de novo, tá? Pô, Jairo, mas lá não era mais favorável para venda, mas nesse início de mercado aqui às 10 horas, se a gente pegar aqui, vocês vão ver que às 10 horas, deixa eu até pegar um replay aqui, ó, que é o de hoje. Ó, vamos pegar aqui às 10 horas. 10h20. Ó, 10h17, tá? Ó, 10h17. O que eu tenho aqui, ó? 10h10. Ó, olha que bacana. Eu já tenho aqui, ó, 8, né? Camaradas aqui falando, olha, vendedor, né? Então você pode ver desde a abertura e o que a macro tá fazendo, ó? Tá puxando para baixo, né? Mas às 10h10, vamos agora pegar o gráfico de novo. 10h10, vamos pegar ele aqui, cadê você? Ó, 10h10. Ó, 10h10, né? O que aconteceu? Puxaram para cima de novo.
Foram 24 pontos até 11h40. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó, 10h10 no fluxo. Aí, o que acontece? Lembra do médio positivo? Aí você vai juntando, né? Médio positivo sempre vai trazer o quê? Um resultado de um dia lateralizado. Quando a sardinhada fica no médio positivo, você pode ter certeza que nós vamos ficar num dia lateralizado. A não ser que eles façam inversão de mão e tudo mais, tá? Ou, né, mas se ficar médio positivo toda hora, vai, vem, é lateralizado, né? Ó, já zeraram a mão, tá vendo? Já zeraram a mão, né? E aí você pode ver que gringo começa a comprar e PF começa a vender. Por isso que a gente começou a subir, né? E se eu olhar na altura do campeonato, eu tava misto aqui, ó, tá vendo? Tá? Tô tendo agressores na compra, né? Tô com saldo de agressor na compra, os DIs, né, ainda em ambiente de 0 a 0, tá? Aí ele acaba dando aquela puxada até 11, né? Vamos até 11h40 mais ou menos. 11h40. Tá vendo que o gringo daí entrou na compra, PF na venda, mas o que está acontecendo? Estão no médio positivo, tá vendo? Virando a mão toda hora. 11h40. 11h40. Vamos ver aqui que horas. Ó, 11h40. A partir do 11h50 começa a cair de novo. Tá vendo? Caiu mais 16. Vamos ver o fluxo aqui, o que aconteceu. Né? Ó, começaram a zerar. O que você está vendo agora? Gringo vendendo. Né? Vendendo o quê? A mão. O gringo trouxe a venda, né? Ó, abriu o mercado, deu uma sapateada para cima. Trouxe a venda. Subiu a compra. O gringo estava vendido, virou a mão, subiu comprado. A mesma coisa a sardinhada, por isso que eles estão no médio positivo. Chegou lá em cima, começou a cair. Vai voltar de novo no fundo. Vai voltar a testar esse fundo aqui. Mas o que está acontecendo? O gringo agora começa a vender e o PF começa a comprar, né? E aí a gente vai descer até, vamos pôr aí, até 1h da tarde. Vamos ver aqui, ó, até 1h da tarde, ó. Ó, até 1h da tarde. Meio-dia 35, tá? O gringo voltou para compra de novo, tá? Voltou para compra. Ó, e aí, ó, esse momento aqui a gente começa a subir de novo. Quem está na compra de novo? Gringo. Quem está vendendo? PF, né? Olha os 5 minutos falando, ó, alta aqui, né? Então, e aqui, ó, deu uma equilibrada agora, né? Eu tô com 9 ativos vendedores, tô com 5 ativos aqui compradores, né? A macro já deu uma embicadinha de novo aqui. E aí nós vamos ver o preço então, né? Ó, agora aqui, ó, ele vai até 1h. Aí ele começa a subir até as 14, ele começa a subir, tá? Vamos ver até as 14 aqui para nós ver a mãozinha. Ó, gringo encheu a mão. Então assim, tá? Fica aqui a dica agora. Por exemplo, eu tô com a macro mostrando $1 mais vendedor. Mas lembra que eu sempre comento assim, tá? Para qual lado eu tenho que buscar a mãozinha? Cara, sempre a mão dos gringos. Eu tenho que sempre tentar andar a favor deles. Jairo, mas putz, agora tô com um conflito aqui. A macro tá mostrando um ambiente mais vendedor e os gringos estão comprado, tá? Lembra do médio positivo? Já são 2h da tarde aqui, tá? E o PF tá zanzando, né? Compra e vende, melhorando o médio, soltando, tá? Vai remeter para nós o quê? Um dia lateralizado. Médio positivo no diário, se ele permanecer,
tá? Pode ter certeza que nós vamos andar mais lateralizado. Foi um exemplo do dia de hoje, tá? E aí, o que que eu faço? Tá? É aí que entra, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, né? Desse canal aqui, tá? Que é muito top aí. Ele é muito legal para o dólar, para ativos mais técnicos, tá? Por exemplo, aqui no 10 minutos. Se eu pegar aqui no 10 minutos, tá? Eu estou vendedor desde o dia 21. Ó, desde o dia 21 aqui, né? Tô vendedor, tá? Então vamos pensar assim. Essa região aqui para mim é uma região muito boa de venda, tá? Então, se eu estou vendo que a macro está puxando, o dia está mais lateralizado, tá? Se a macro está mais vendedora, tá? E aqui é uma resistência, se a gente vier aqui no diário, por exemplo, a gente vai ver que aqui é uma resistência, é um suporte muito forte, né? O ativo bateu várias vezes aí, tá? E aí se ele furar aqui, o chicote estrala, mas ele tá o quê? Então, teoricamente, a macro dizendo que está mais vendedor, é claro que eu ficaria com receio de fazer essas compras aqui. Embora o gringo, né, meteu marcha na compra praticamente o dia inteiro, né? E eles ficaram se revezando, zerando a mão, comprando, né? E assim aconteceu. É típico, né, de dia encaixotado, tá? Mas, por exemplo, para mim, essas regiões aqui eram mais próximas, né, de possíveis vendas, tá? Se eu fosse... Aí você tem lá a nuvem, a tendência que foi disponibilizada aí também no YouTube, tá? A partir deste momento aqui, ela trabalhou vendedor, tá? O tempo todo, né? Se eu pôr a nuvem aqui, por exemplo, tá? Eu vou pôr o preenchimento aqui, por exemplo, né? Vocês podem ver aqui que, né? Aqui, por exemplo, era a venda, aqui eu poderia pôr uma venda, né? Teoricamente, aqui se prosseguisse, né, poderia ser uma venda. Posso vender, né, no canal do meio, poderia fazer uma venda aqui, né? E então eu poderia atuar a favor da venda, né? Você pode ver que aqui, ó, aqui eu estava no ambiente comprador, vamos pensar assim através do tendência, né? O meu canal macro está no ambiente vendedor, né? Que é o que ele está aqui, né? Essa média central aqui, ela faz uma alteração de cor também, né? Então ela estava vendida e eu vou fazendo as confluências. Aqui, né? Você pode ver, o mercado veio, né? Ó, fez uma manipulação aqui, estava comprado, né? Veio aqui, né? Deu comprinha de novo, opa, virou vendedor. Aqui daí eu teria uma confluência mais exata, tá? E aí você pode fazer isso juntamente, né, com indicadores que você acredita aí na tua tela, né? Então para mim aqui estava vendido, tendência vendido, né? Esse indicador aqui embaixo, tá? Vendido, né? E aqui, né, passei, né, ter mais força vendedora, embora sim, né, tô tendo força vendedora, aqui tentou entrar uma forcinha compradora e voltou de novo força vendedora. Então você pode fazer algumas confluências, mas o mais importante é você saber que é bacana aí essa leitura da macro, tá? O que vocês vão perceber aqui também na macro? Ó? Vocês podem ver aqui, ó, que ela tem, né, esse indicador de força aqui, ó. Por exemplo, ó, 14,6, né? Ele está indicando aqui
Venda na legenda, 55% de vendedores, às 2h06 da tarde, né? Era 2 e... Foi aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1h50, 2. Nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, ó, que começou, ó que bacana. Começou o quê? Venda, tá? E aí, ó, né? Poderia pensar em pegar no fechamento dos 10 minutos, pagou 11 pontos, ou a hora, enfim, tá? Fica também como tarefa de casa vocês acompanharem, tá? Eu tenho feito esse exercício, por exemplo, tá? Deixa eu tirar o replay aqui agora, voltar para o nosso... Então veja só aqui, eu tenho feito um exercício aqui, tá? Para mim realmente pegar, né? Por exemplo, ó, aqui eu vou rastreando, né? Neutro, 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 tá? Neutro. Ó, que ele começou, ó, 2h03. Olha só que bacana, tá? Eu tava lá em 2h06. Então, ele a partir de 2h03, tá? Depois, com o tempo, pessoal, eu quero fazer, né, com que o Excel faça, né, esses estudos aqui. Não é difícil, mas assim, você tem que pensar um pouco para fazer. Mas o que que é? É ele fazer esse exercício. Olha, né, macroeconomia, venda aqui às 2h03, tá? Ela capturar o preço e até onde ela andou, né? E ela me trazer, por exemplo, né, quantos pontos ela pagou. Vamos pegar de 2h03, ó, 2h03, ele foi até venda, 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 venda. Duas e três. Ficou o dia inteiro. O resto da tarde agora, vendedor, tá? Aí, né, as fórmulas fazer essa dinâmica, né? Estipular quantos pontos. A cada 3 pontos, né, sai, entra de novo, enfim. Dá para fazer isso aí. Mas preciso ter tempo. Mas qual que é a ideia? 2h03, ó. Ele deu venda, né? 2h03, se a gente viesse aqui, se eu pôr aqui agora nos 5 minutos, por exemplo, para facilitar aqui agora, 2h03. Olha aqui que bacana, né? Você vê, olha só aqui, ó, né? Aqui eu tô no meu canal, daí eu tô diminuindo o canal, tá? Veja só, tô diminuindo o canal, ele vai trabalhar para todos os time frames, tá? Eu vou liberar esse canal aqui, né, depois que a gente bater 3K lá no YouTube, tá? Então é um canal top. Por exemplo, aqui, ó, deu uma compra aqui, tá? Eu sei que depois daqui para baixo, se empurrar, é manipulação no mercado. Mas, por exemplo, um dia que você vê que está lateralizado, aqui é um ambiente legal para você comprar, tá? Mas vamos voltar lá para a gente pegar essa ideia às 3 horas, ó. 2h03. Nesse box aqui, ó, eu poderia pegar, ó, 18 pontos aqui. 10 pontos, enfim, 5 pontos, tá? Mas a hora que ele indicou venda aqui, tá? Na macro, os indicadores aqui, né? O percentual aqui, né? A força de ativos aqui acabou empurrando. Né? E aí a gente trabalhou o resto do dia vendedor. Mas o que aconteceu aqui? Ó? Puxou lá de novo. Tá? Pô, Jairo, mas aí é que tá. Né? Não é porque a gente vai estar aqui venda, 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 que o mercado tipo, pô, vai derreter, sei lá, 100, 200 pontos. É igual o índice hoje. O que aconteceu com o índice hoje, pessoal?
5.000 pontos. Se você pegar o replay do índice, você vai ver que dos 2.500 pontos ali, ele foi para 5 sem volume financeiro. Entendeu? Sem volume. Mercado empurrando. Provavelmente o book vazio e foi empurrando sem dinheiro, né? Nós não vamos ver isso no dólar. Por isso que o índice é mais difícil, tá? De você trabalhar indicadores assim cegamente, né? Por quê? Porque ele é manipulado demais. Você pode ver os últimos 3 dias aí, 15.000 pontos, 5, 6. Acho que ontem foi em 6.000 pontos, hoje mais 5.000 pontos. Então, assim, aí, se a gente pega então aqui, ó, deu venda, voltou lá de novo, né? Venderia aqui, venderia, né? Eu tô com minha vendedora, eu tô com tendência, ó. Só que daí ele já não desceu mais testar fundo, né? Ficou comprador aqui. Opa, ficou comprador. Tô olhando para macro que tá vendedora, não vou fazer nada, né? E aí você vai, né, fazendo a administração das tuas entradas. Mas a ideia na aula de hoje, pessoal, é trazer então para vocês esse novo campo aqui, tá? É algo aqui, ó. Vocês vão ficar de olho, né? Geralmente eu coloco a planilha para rodar aí no YouTube 8h30, 8h40. Às vezes eu acabo dando uma enrolada, né? Mas geralmente eu sou meio pontual nesse horário, 8h20, 8h30, tá? Então vocês vão ver, né, a linha do gráfico aqui, por exemplo, ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui era 9,2, ó, tá? Aqui era 8,50, que nem hoje, ó. 8,35. Tinha 6 ativos para venda, né? Então você já vai vendo, olha, né, um cenário mais vendedor para o dólar, tá? Ah, pode acontecer de virar ativos aqui? Pode, mas ultimamente, né, a gente está vendo algo bem padrãozinho, né? Vendedores aí mantendo para cima, né, compradores para baixo, ou quando o comprador, né? Mas pode acontecer também, né, esses cruzamentos. Então, qual que é a ideia na abertura? Quando você tiver uma discrepância muito grande aqui, por exemplo, igual aconteceu esses dias, tá? Você pode ter certeza que vai abrir guepado, tá? Se não abrir guepado, tá? Nós vamos abrir, pode ter uma manipulaçãozinha igual hoje, né? A gente viu que teve uma manipulaçãozinha compradora, né? Que é o que aconteceu aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, né, nos 5 minutos, por exemplo, ó. Dia 23, 5 minutos. Aqui, né? Ó, terminou, né? Ó, deram a manipulada, depois veio a venda, tá? Então você vai sempre ficar atento nisso. Opa, vai ser um dia mais vendedor. E aí dentro daquilo que você acredita no teu gráfico, você vai tentar buscar essas vendas, né? Ah, pô, o Jairo sempre fala, médio positivo, tá? É dia lateralizado, entendeu? Quando você começa a ver, você pode ver que o índice hoje, a hora que eu estava falando médio, o índice até estava com médio positivo, mas depois que ele entrou no médio negativo, cara, trabalhou o dia inteiro no médio negativo. Olha aqui, ó, terminaram aí com 159 milhões comprado, médio negativo, com 3.000 pontos. Ou seja, tá comprado aqui, o médio deles estavam 3.000 pontos fora. Ou seja, a mesma coisa aqui, médio positivo, 12 pontos aqui. Mas esses caras trabalharam o tempo todo, o dia inteiro no médio positivo. Isso é um comportamento. É regra, Jairo. Não vou dizer que é 100%, porque no mercado a gente não tem 100%. Não tem, entendeu? Mas a probabilidade é muito grande. Médio positivo no diário, pessoal, pode ter certeza que vai chamar para um dia lateralizado, tá? Ah, mas início do mercado eu vi médio positivo. Claro,
vai rastreando os próximos passos. Não é porque deu um médio positivo ali, igual ao do índice. Eles trabalharam um período no médio positivo, depois chutaram o pau da barraca. Pode acontecer isso, mas no dólar vocês vão ver, tá? Ah, o gringo está comprado. Começa a ter inversão de mão, volta para o fundo. E você começa a ver o PF no médio, subiu de novo. Isso aqui é um comportamento de um dia lateralizado, tá? 30 minutinhos aí. A ideia então aqui era realmente trazer, né, essa leitura aqui da macroeconomia aqui, beleza? Junto com, né, esse camarada de força aqui, tá? E o gráfico aqui para ter uma visão, né, da macro puxando, tá bom? A macro ela sempre vai trazer a macroeconomia, tá empurrando para baixo, para o dólar, tá, pessoal? E aí para outros ativos você vai sempre usar a correlação, beleza? Então isso aqui, quando eu estou falando da macroeconomia aqui, ele é algo para o dólar, tá? Porém, ele trabalha, né, de 30 a 40 ativos aí, que são correlacionados, né, que faz correlação com o dólar. Então, você vai fazer essa correlação para ativos que trabalham na contramão do dólar. Por exemplo, o nosso índice, né, as bolsas americanas, enfim, né, aquilo que você opera. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.